Tive a chance de jogar contra esse garoto 2 vezes. Vamos ver. Ah, pegamos a Ana. Isso também é bom. Isso é ótimo. Beleza, foco. Temos que jogar bem desta vez. Jogamos de brancas, fazemos o bispo Jobava em F4 e seguimos tranquilos. A6 é bom. C5 podemos jogar cavalo F3 ou dama F3. Oh. Cavalo F3 é mais ou menos, não é o melhor. A6 é bem chato, não vou mentir. Beleza, bispo aqui, pelo menos consigo lançar esses ataques malucos. Ah, isso é bom, isso é ótimo. H4, estamos dentro. Você avança o peão e eu pego o bispo. Se ele capturar, a gente leva também. Acho que bispo F5 foi meio que um erro. Não tenho certeza, mas parece ruim. É algum tipo de captura. Captura o cavalo aqui, alguma coisa ali. Beleza, pegamos o bispo. Isso é um bom começo. Não sei sobre isso, ficou meio fraco. Talvez o bispo aqui. Rei F7 ou talvez cavalo aqui. Esperar é questionável. Avançar o peão é esse o problema. Acho que ainda não estamos prontos para sacrificar a casa. É um pouco cedo. Ok, a troca é boa e ruim ao mesmo tempo. Ah, bispo nesse peão, sinto que estou... B5, B4 são muito rápidos. Estamos meio enferrujados hoje. Ok, isso é só um peão. Não é tão importante em G5, sinceramente. Não é tão relevante em G5. Isso parece arriscado. Definitivamente parece bem arriscado. Ah, mano, talvez eu devesse ter sacrificado aqui. Por que eu não sacrifiquei ali? Era o peão mais fácil de capturar. A gente tá meio que trolando e deixando passar umas táticas fáceis. Estamos enferrujados, muito enferrujados hoje. Bora sacrificar tudo e torcer para dar certo. Felizmente isso não funciona. Graças à defesa do cavalo, depois que eu capturo, ganho mais também. Então dama B6 é meio ruim, a não ser que... Não, dama B6 é só ruim mesmo. Sério, como você defende o cavalo? Com a torre? Com o rei? Isso não é mate? Sinto que é mate em 3 ou 4. Rei aqui temos F5 ou talvez dama aqui. Troca, troca, troca. E você mantém tudo sob controle. Posso capturar? E o bispo leva também? Não, isso é demais. Melhor só capturar o cavalo e ficar feliz. Não gosto muito disso. Bispo captura, mas o peão é bem irritante. Se eu dobrar procurando um mate maroto, cheque, captura. E eles continuam. Não quer trocar as torres? É complicado, irmão. Ok, então torre aqui é mate. Você tem que capturar o peão. A gente dá um cheque, você vai para lá. E esse não é um rei morto? Tchau, rei. Não, o rei sobrevive. Esqueci de novo. Achei que fosse cheque-mate. Estou muito cego agora. Talvez um cheque de torre ajudasse. Estou deixando passar jogadas. Rei aqui. Cheque de torre. E você sai. Taticamente, estou super cego. Cheque. Você vai aqui e pronto, sem mais cheques. Cegueira total. Posso dar cheque agora e o rei vem para cá. Dou outro cheque, mas você escapa e não tem nada. O rei simplesmente continua vivo. Estou com dificuldade de achar o golpe final. Péssimo sinal. Cheque aqui. Tenho a sensação de que ele não ia capturar, mas capturou o bispo. Cheque, o que está acontecendo? Avanço de peão, mano. Ele só corre e continua correndo. A corrida é... Parece até uma pegadinha. Rei aqui, e lá está a torre Is1. Se eu não der mate com o bispo, acabou.
E a torre é realmente irritante. Ah, isso é muito troll. Não consegui, trolei demais aqui. Esse é um dia bem triste. Torre aqui, ficamos passivos e perdemos. Estragamos tudo. Arruinamos a posição da forma mais horrível possível. Provavelmente tinha uns 50 mil mates em um ou dois lances, e a gente desperdiçou todos. O que é essa torre aqui, mano? Tentamos sobreviver, mas esse peão... A gente tá esperando o quê? O peão vai passar, né? O peão avança e troca um bispo por uma torre. Talvez a gente consiga alguma coisa, trocar, esperar ganhar no tempo. Alguma esperança de ganhar no tempo. Mas eu não vejo esperança aqui. Sem esperança. A gente deixou tomar mate em um lance. Boas partidas. Triste. Hora de analisar. 62% pra gente, 69% pra ela. Não. 4 jogadas brilhantes. Quantos tomates? 2 tomates e muita senhorita mostarda, limão, cenoura. Uma sopa de legumes completa. Precisamos de um bom negócio londrino. Com o pônei e o espremedor posicionados, ela empurrou o peão para evitar os saltos do pônei. Normalmente eu faço isso como fiz agora. Depois de C5, fica meio irritante. Normalmente eu colocaria a dama aqui, ou faria algo maluco com os peões F, G e H, mas esse negócio do C incomoda. Meio que temos que colocar o cavalinho em E5. Foi o que eu fiz, coloquei lá, e o peão vai para F5. O Stockfish não aprova, mas tudo bem. Acho que o correto seria capturar o cavalinho e depois empurrar os peões de F para G e H. Não lembro se fiz isso, acho que não capturei, mas tudo bem, podemos capturar outro dia, não há pressa. Joguei essa partida há uns 10 anos e nem lembro. Jogamos G4, faz sentido. Sem pressa, porque sempre que o adversário capturar, podemos capturar de volta. E assim meio que ameaçamos o peão para ele recuar e ficar preso. Se as pretas avançarem o peão, como aconteceu, podemos capturar esse ao invés do outro e deixar peões dobrados. Agora essa estrutura está simplesmente triste. Temos duas opções, colocar a dama aqui ou avançar o peão ali para pressionar. Às vezes prefiro a dama, às vezes prefiro o peão. O Stockfish realmente gosta da ideia do peão. Tomara que eu tenha jogado o peão, mano. O Stockfish recomenda essa jogada. D3 é a melhor opção. 0,70 e 3 também, mas a dama não. Ao jogar recebemos um tique. Cadê nossa estrela? Cadê a estrela dourada? E a única forma de salvar o peão é ir aqui. Você pode avançar, mas aí é um erro de peão e não tem volta. O ângulo do ganho com o cravamento está ótimo. Ele vai ficar triste, mas é o que temos. H5 era o lance necessário. Essa é uma posição muito complicada. Você nunca sabe se deve avançar ou não, porque se avança, pode capturar, mas não pode voltar atrás. Ele tem o ângulo do cravamento vencedor. Muito irritante. A gente foi com tudo ali, que obviamente é arriscado. Eu olho para isso e não gosto. Entendo porque joguei assim, queria capturar e talvez conseguir algum tipo de F4, F5, um pouco ambicioso. O problema é que as pretas também podem jogar C4 e devolver o peão. Talvez algo mais cedo fosse necessário aqui. Não sei, é difícil escolher. O que o Stockfish sugere? O Stockfish quer avançar, ameaçar capturar e bloquear. Agora faz sentido. C4 não é problema. O peão fica, o rei vai onde quiser e você pode voltar. Na verdade, C4 é um grande problema. Faz sentido. O Stockfish prepara um lance de alto nível. Isso aqui é terra de ninguém. E claro que C4 é o melhor lance para expulsar o peão. Não acho que enlouqueci sacrificando. Voltamos, tomamos, o cavalo saiu de novo e então fomos para F5. Eu sei, mano. Eu sei como pensava com 10 anos. Ele só quer o frango, foca no pirulito, para com isso. E aí o sacrifício estava lá. Fico curioso se eu sacrificava ou não. A gente era muito frango. Eu, com 10 anos, era muito fraco. Por que não sacrificamos? Não aguentava. Era tipo, mais 2, dama captura, ataque duplo, rei volta. Você podia rocar, podia avançar, até capturar ali. Mano, eu criança era muito medroso, não sacrificava o cavalinho. Eu era ruim. Salvamos o peão, talvez a gente tenha capturado e rocado. Isso foi ruim e o Stockfish confirma, somos ruins. Mas eu olho para essa posição e ainda acho que as brancas estão melhores. Eu sei, parece loucura.
Dama aqui, só aquele lance de cravar para ganhar. E a gente sofre. É hora de sacrificar, com certeza. Ah, enfim, 5 lances depois. Mais a gente sacrifica e não só salva isso. Acho que foi meio desesperado, porque não havia saída. Isso foi um erro. O Stockfish queria avançar e pedia que a gente capturasse com a dama tomando agora. Depois de tomar, não tem dama tomando o peão com cheque para recuperar. Ah, o sacrifício foi só lixo. Dessa vez a gente sacrifica porque meu cérebro pequeno disse: depois de a dama capturar, você pode recuperar. Nem sei se dá para chamar isso de sacrifício porque recuperamos a peça na hora. Dama, pronto, tomamos. O problema é que as damas são trocadas, o ataque some e a galinha foge. A galinha não é tão fraca e acho que não encontrei o melhor caminho. O Stockfish queria só dobrar a torre aqui. Senti que fui para um lance de avanço. Não, eu vi o lance. Agora não está ruim. Isso é mate em 1, como da última vez, mas o cheque complica. Captura e o rei vai fugindo. Está uma bagunça, não vou mentir. Mesmo que apareça mais 3, é bagunça. Perdemos todos os peões. Se o rei andar, as pretas ficam com 3 peões a mais e a gente é esmagado. Acho que não vi esse lance. Torre 7, D6, que não tem nada a ver com o espírito do jogo. Esse cheque parece mais normal tentando expor o rei, mas o Stockfish prefere dar o cheque de outro jeito. Com a ideia, obviamente, que eu não joguei. Ele não pode ir para lá. A ideia é seguir por esse caminho onde o rei fica preso. Ameaçamos mate em um lance, só se salvando ao sacrificar a torre. Está melhor. Agora o rei precisa voltar. Mas qual é a diferença? Agora pegamos esse peão e, diferente, mantemos a pressão. Suponha que a torre venha aqui. Para evitar qualquer entrada, damos um cheque. E então o rei... Aqui é terra de descobertas. Qual descoberta estamos preparando? Só dá o cheque, não sei. Tem que ganhar esse peão de algum jeito. O Stockfish encontra um jeito bem característico. Aproveitando o fato de que o rei está exposto. A gente não é esperto o suficiente para isso. Nada disso rolou. Então, o que fizemos? Ah, derrubamos nosso tomate favorito. Foi tão natural, captura o peão, dá cheque, tira o rei. Mas as pretas estão bem, muito bem. Isso é tão triste. Agora pode capturar por aqui ou por ali. Nem lembro qual caminho escolhi. O Stockfish queria capturar por aqui. Essa aqui também é tentadora. A gente dá um cheque. É difícil não olhar para o frango. Muito difícil. E o tomate começou a vazar. Torre F para capturar peões era o caminho. Mano, o frango está ótimo. Ele vai levar esse peão, caminhe e frite pra gente. Foi exatamente isso que rolou. Parece que foi ruim. Tivemos chance de dar um cheque aqui. E eu nem sei qual era o plano. Rei F3 e a gente volta com a torre. Não, isso nunca ia acontecer. A gente estava em pânico nessa hora. Sem tempo no relógio, só esperando. Cadê o mate? Mas o frango, na real, era o giga frango. Ah não, sem torre e ainda levando na cravada. Irritante demais. Não sei como salvar isso. Tinha um tomate aqui? Isso é loucura. Melhor colocar a torre aqui e salvar o peão. Isso nunca ia rolar. Como isso é tomate? Podíamos só capturar o peão. A gente avançou com medo do problema. Mas depois que avança, esse peão não vai correr? Aparentemente não. Parece que não, por mais difícil que seja acreditar. B3 parece natural, o humano avançou. Podíamos ter capturado o peão. Ficamos receosos demais com a vitória pela cravada. E aparentemente tivemos a chance de ouro com 9 segundos no relógio. Podíamos ter capturado o peão e vencido, mas perderíamos no tempo. Estávamos pré-movendo e entrando em pânico. Ele entrou em pânico, tentou cravar, pegou a nova dama, deu cheque, deu outro cheque. Sacrifício. Uma torre a mais, 13 segundos contra 3 segundos. A gente no ritmo tartaruga tropeçando. Tivemos chance? Acho que não. Também colocamos nosso frango na frigideira e acabamos fritos. Sinceramente, dava para ter vencido. Algumas decisões bem questionáveis, mas o mais crítico, eu diria, foi que não devíamos ter ido de dama aqui. Enlouquecer foi o maior erro. A gente precisava enlouquecer. Não dá para jogar Jobava London sendo covarde. Hora do segundo jogo. Beleza, é a revanche. Vamos nos vingar. Pegamos as pretas, mas isso é ruim. Mas, com certeza, a gente precisa da revanche. Na primeira vez, só demos azar e jogamos lento. Não curto muito essa posição. Bispo aqui e pronto.
É terrivelmente, irritantemente ruim. C6 é muito lento. Dama aqui. Se eu colocar o bispo aqui, talvez a gente fique bem. Ok, o bispo aqui nem é tão ruim assim. Beleza, roque tranquilo. Bispos trocados simples. A troca foi boa, sem preocupação. Troca esses cavalos. Isso, troca logo. É arriscado permitir esse tipo de captura. Estrutura de peões excelente. Achei que você não fosse capturar o bispo. Ok, capturou. A troca foi aventureira, bem aventureira. Cheque de cavalo e cavalo aqui. Não sei se temos o necessário. Não conseguimos. O cheque de cavalo realmente é a jogada. F6. Insano. Mas pode ser que funcione. Pode funcionar sim. Se eu tirar os cavalos, esse peão cai e a gente assume o controle. F6 é bom, F6 ajuda muito a gente. Tem torre aqui? Não, o cavalo está livre. Acho que você devia capturar ou mover o cavalo. Não, não acho que o cavalo consiga escapar. Então a gente só troca isso. Final de torre e peão no tabuleiro. Ah, ele realmente jogou isso. Então cheque de dama e de cavalo. Esse é o plano. Esse é o plano. Torre captura cavalo. Parece que as táticas estão começando a fluir. Estamos vivendo no limite. Dama aqui, cheque. Acho que estamos bem, mas não tenho certeza. Parece arriscado. Torre na sétima, temos cheque, o que é ótimo para mim. E nada de cavalo em F7. Essa seria uma boa troca, se a gente conseguir forçar. Não me diga que tem um cavalo aqui. Não, não tem cavalo aqui. Isso está atacado. Então pegamos a dama e seguimos por esse caminho. Se não, o cavalo entra, aí a gente troca. Ah, é mesmo. Se eu capturar o cavalo, ela fica. Eu vi, mas acabei esquecendo. Isso é complicado. Esse cavalo é meio burro. E não dá para fazer nada. Lá vai a troca pela coluna. A gente pega, não pega, fica nisso. Temos que trocar as damas e torcer. A estrutura de peões está ruim, mas dá para arrancar alguma coisa. Torre, aqui. Não está bonito, não vou mentir. Lá se vai a troca. Se eu conseguir pegar esses dois peões, ainda temos chance. Torre B1 para segurar o peão. Ou você está tranquilo em entregar o peão? Beleza, avança o peão, avança o peão. Só mantém o jogo rolando. Tem que ser. Sinto que o rei está em apuros. Meu rei está parecendo um cavalo batata. Avanço de peão, mate na última fileira. Ainda bem que temos o cavalo de volta. Mas cheque, cheque. Meu rei está muito mal com esse peão em G6. Ok, isso é mate, né? É mate. Temos que cobrir com tudo. Ele vai para lá. Preciso mesmo pegar esse peão? Cheque não é a solução. Beleza, vai aqui, dá o cheque e captura pelo valor desse peão. É uma oferta razoável. Não é a melhor oferta, mas é a que temos que aceitar. Ah, isso não está com uma cara muito boa. Sim, dá para checar, conseguimos. Ah, isso foi um baita erro. Mas nos coloca de volta no jogo. Beleza. Esse peão parece perdido, mas não está. Temos um peão passado. O cavalo fez isso por nós. Cavalo é campeão. Ganhamos mais um peão. Esse peão também caiu. Ah, isso deveria ser fácil. Mas a gente é famoso por perder esse tipo de posição. Então, rei aqui e... Vamos segurar assim. Sim, porque tinha rei aqui e rei ali, meio esquisito. Isso estava ficando feio. Precisa ativar o rei.
Ah, dá pra pegar? Isso é empate? Claro que não. Ninguém acredita que isso seja empate. Ninguém acredita nisso. Cidade das Bandeiras chegando, mano. Ah, isso parecia ruim, mas conseguimos salvar. Na real, ficou ótimo. Isso aqui está realmente muito bom. Não é a jogada perfeita, mas a gente faz funcionar. O tempo está apertado. Não é o ideal, mas jogamos com o que temos. O tempo está de boa, mas nossa, fiz vários lances bem estranhos. Acho que terminamos. Esse peão realmente passou. 9 segundos, sem truques. Beleza, vamos encerrar da forma mais troll possível. Vamos nessa. Finalmente conseguimos virar o jogo. Tivemos nossa vingança. Doce, doce vingança. Recuperamos a vitória, mas foi meio troll. Era para termos ganho o primeiro jogo, mas perdemos. Esse jogo era para a gente perder, mas vencemos. Então, 1-1 e todo mundo sai feliz. Vamos ver a precisão. No último foi 69 para nós dois, agora 81 contra 86. Sem jogada brilhante. 3 boas. Um erro grave nosso, 2 deles, coisa de xadrez de alto nível. Vamos abrir a autoanálise. Infelizmente, desta vez estamos de pretas. Então temos que lidar com esse lance de 4. O que é isso? O chess.com bugou? D4 mandou D. Meu D4-D5 é triste. C4. O famoso gambito da dama. O mais curioso é que 10 anos atrás a gente nem via isso. Que loucura. A vaca, sem vaca. Antigamente não tinha vaca, não precisava lidar com isso. Era só D4, D5. O gambito da dama funciona assim, avança o peão e salva depois. Pula o cavalinho sem problema, captura. Pode capturar com o cavalo, mas eu sempre gostei de capturar com o peão. Crava, descrava, roque e pronto. Minha tática de ouro contra D4. Dessa vez fomos mais agressivos avançando o cavalinho em C5. Isso rolou? Não, né? Quando criança jogávamos diferente. É estranho ver isso. C6 é jogada de livro. Então não sei por que estamos surpresos. Agora eu lembro, quando éramos crianças. A gente adorava botar o Juicer ali e brigar por ele. Era um jeito curioso de jogar. Não sei se era o melhor jeito, mas a gente sempre se metia em encrenca. O problema é a configuração D4-D5, que sempre prende a peça atrás dos peões. Ao desperdiçar alguns lances, ele consegue trocar a peça. Não sei se compensa. O Stockfish não detesta isso. Existem 2 formas bem distintas de jogar essa posição, cada uma com seus prós e contras. Então colocamos o hop na posição do cavalo, tudo certo, F4. Acho que nunca deveríamos capturar aqui, mas foi o que fizemos. Quando o cavalo deles está protegido pelos peões, não capture, porque eles recuperam e a gente desmorona. O lance sugerido é cavalo aqui, faz muito sentido. Talvez agora, aos 55 anos, velho e sábio, a gente jogasse isso. Mas não vamos jogar. Para quem estamos mentindo? Nunca vamos voltar. O que vou jogar agora? Talvez eu ainda capture isso. Ou talvez eu avance o peão aqui, obrigando o espremedor a recuar. E então eu penso que posso simplesmente entregar o peão. O plano era, depois de todas essas trocas, a dama não pode capturar porque tem um ângulo de cravada e ganho. Meu plano inteiro era basicamente isso. Toma, toma, toma. Vamos tentar diferente. Toma desse jeito, ele pega desse jeito e a gente fica tipo, mano, o que estamos fazendo? É tipo, entregamos o peão, mas ganhamos atividade e o Stockfish não odeia isso. Eu gosto de abrir as colunas F e E e jogar esse tipo de posição mesmo com um peão a menos. É isso que eu faria agora. Quando formos velhos e sábios, mas por enquanto não somos, só estamos derramando tomates por todo lado. A gente jogou o pônei aqui porque eu não gosto muito dessa versão. Não que eu odeie, mas teria preferido outro lance. Não, mano, o eu criança era meio esperto, teria ido por lá. Mesma ideia de antes. Toma, 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 toma. Mas é uma versão pior porque não temos a coluna aí aberta.
Na última vez o peão estava aqui, mas eu, criança esperta, recuei o cavalo, capturei e o peão não caiu. Peões dobrados, F6 vindo aí, E5 é chato. A gente capturou? Sim, capturou. A gente não sabe como manter a atenção. É isso que todos os super bobões dizem. Não capture, mantenha atenção. Se você der atenção para ele, ele te dá os docinhos. Então F6 era a sugestão. Isso não é um problema? Você não recua e deixa o cavalinho entrar, mas foca nisso e aceitar é ok, mesmo que fique fraco. Você troca isso por aquilo, abre a coluna B e está tranquilo, faz sentido. Então tomamos o cavalinho, ele entrou e depois fomos para o F, mas não seguimos no F. Isso foi surpreendente, porque eu realmente pensei que o plano de colocar o cavalinho era ir para o F. O Stockfish não gosta disso porque tem uma dama, cheque em alguma peça de graça. Fomos espertos, colocamos a torre aqui, faz sentido seguir por essa coluna. O Stockfish é tipo um tomate na sua cara porque o cavalo pode ficar ali. Isso não foi jogado, então seguimos no F. Não tão esperto, capturou várias vezes. Tinha um peão de graça, pegamos, ficamos com um a mais, aí só dama aqui cheque, e foi aí que caímos e escorregamos o tomate. Temos um peão a mais e estamos tranquilos. Se a gente fosse aqui, o cavalinho iria lá, nos cutucaria e a gente ia chorar. Então, obviamente, não era esse o caminho. O jeito era dar o cheque, quer dizer, se defender do cheque e não deixar o cavalinho pular com isso. O tomate apareceu porque o cavalinho foi lá e tirou ele. A gente perdeu a troca e chorou. Mas por algum motivo tínhamos confiança de que era só uma torre. Com o cavalinho na mão podíamos pular e ser atrevidos, tentando ganhar docinhos para não ficar sem nada. Tínhamos chance de vitória com a cravada, recusamos e veio o tomate, pareceu natural. Fico triste que o Stockfish dê tomate, porque a ideia era avançar, capturar e ganhar com a cravada. Isso é super duro. O jeito era colocar a torre aqui, atacar o peão e ninguém poderia salvá-lo. Se mexer a torre, você captura com um cavalo. Se ele avançar, toma, mas sem cravar. Ainda assim, ganha. Esse cheque recupera a peça. Se você perde isso, fica difícil ganhar só com 2 peões. O Stockfish é implacável. Mesmo com todo o tempo do mundo, eu não fui inteligente o suficiente. Jogamos um lance normal, tipo rei aqui para sair do cravado, mas aí veio o avanço, e o cavalinho ficou chorando. Isso é irritante, mano. Não sei como ganhamos. O peão encurrala a galinha, não tem para onde fugir. Torre aqui era mate, acho que voltamos para cobrir, mas sétimo céu... Beleza, não foi pro sétimo céu, mas tá feio. Torre aqui e a gente chora, mano. Como que não fomos esmagados? Ela tinha 1 minuto no relógio. Que tipo de mágica? Ah, entendi. Mesmo que pareça bom e o Stockfish não odeie, o problema é que o cheque de torre ganha esse peão e aí vira bagunça. O Stockfish venceria isso 10 de 10 vezes. Mas para um garoto como a gente vacila e ela vacilou. É outro peão de graça, mas a torre está sob ataque e o tomate chegou. É por isso que a gente fala que o cavalinho é o melhor. Ninguém sabe, nem o garoto Magnus sabe como o cavalinho se move, e o tomate está aqui e a gente come o tomate. Mesmo com torre a menos e peão a mais, ainda empata porque finais de torre e peão são empates, mas bem complicados. Cheque, ganhamos o peão. Foi ótimo porque levamos esse e aquele terminando com 2 peões a mais. Não sei se a gente ganhou essa, quer dizer 33 segundos no relógio. Somos a tartaruga e nossa conversão é ruim, então vacilamos, né? A gente vacilou um pouco, mas conseguimos. Aqui a torre é bem melhor porque lá ela só fica presa defendendo. Agora podemos avançar o peão devagar e fazer uns cheques aleatórios. Realmente estamos vacilando. 13 segundos no relógio. Estamos em pânico. Para de entrar em pânico e avança o peão. Pegamos a dama. Trabalho feito em 8 segundos. Não é Ulisses, então não dá para fazer pré-movimentos infinitos, temos que pré-mover. Igual ao garoto Ricardo, a gente disse, somos o Ricardo, pré-movemos como campeão. Cheque, empatou, coloca o frango na frigideira. O quê? Nós não fritamos o frango? Talvez eu esperasse o rei, por isso pré-movi. Ele ainda tinha 6 segundos. Nada de frango pra gente. Tem sim, mano. Por quê? Porque, sem mate, mano, o eu de 10 anos é ruim demais. Conseguimos terminar o trabalho.